Tudo bem? Eu estou bem, Rita. Eu quero agradecer ao Vendal pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Cada vez que eu vou fazer uma exibição da Naiola, eu sinto um sentimento de dever cumprido, poder partilhar com o mundo a história de Angola, a história dessas 3 mulheres. Pela primeira vez estamos a falar de um filme angolano onde as mulheres são protagonistas. E poder fazer parte da geração que está a contar uma versão diferente daquilo que foi os conflitos de guerra em Angola, sem dúvida alguma que é um privilégio para mim. Sim, eu queria muito começar por aí. Tu és angolana e nasceste em Angola, em Portugal? Eu sou angolana, nascida em Angola e crescida em Angola. Crescida em Angola também? Sim. E vives em Portugal há muito tempo? Não, eu mudei-me há 3 anos atrás por causa do filme. Há 3 anos? Sim. Ok. Eu vim, a princípio, que é para fazer a estreia do filme, fazer a digressão, e surgiu a oportunidade de eu ficar cá. Uhum. E decidi fazer a minha vida em Portugal, conheci um pouquinho mais da Europa, e me instalei e comecei uma vida e cá estou, até hoje. E gostas de estar em Portugal? Gosto. Eu confesso que no princípio foi muito difícil eu me adaptar, porque eu sou muito família, sou muito ligada à minha família, principalmente à minha mãe, eu sou a mais nova de todos. E foi muito difícil não ter a minha mãe por perto, porque apesar de já ser adulta, tudo relacionado à minha vida era direcionado à minha mãe. Eu tinha sempre a minha mãe para me apoiar, eu tinha sempre a minha mãe para levar-me aos concertos, eu tinha sempre a minha mãe que é para ajudar-me com escolhas de roupa, opiniões. Sim. Tinha os Vida vestidos. de família mesmo. Sim. E quando eu cheguei Angola cá, isso é muito presente, não é? sim, quando eu cheguei cá é um pouquinho diferente. Não ter a minha família por perto, estar sozinha, apesar dos amigos, mas não era a mesma coisa. E aliás, sem contar que a realidade de Portugal é diferente da Angola em vários aspectos. Sim, tem muito. Quer dizer, nós em espaços assim como este, nós conseguimos fazer o nosso trabalho em família, é uma das vantagens destes espaços, não é? Mas nas grandes cidades, às vezes, não é esse o caso. E então, para mulheres, ainda mais difícil. Eu digo isso também como mãe, que a dificuldade que é às vezes teres de deixar os teus filhos para trás, para vires. Ou seja, muita coisa que às vezes nem sequer é planeada pensar na vida de família e, neste caso, um festival que é planeado por mulheres tinha sempre de ter isso em mente, né? As coisas aos poucos vão mudando. Mas é muito importante, sim, representar o cinema que vem de Angola e o cinema, e não só, tu és vocalista e rappers e poeta, podemos dizer poeta? Sim, uma poetisa. Uma poetisa. Sim. E como é que surgiu essa, assim, a conexão entre tu e os realizadores do filme? Olha, por mais incrível... Acabaste por fazer a voz da Medusa. Por mais incrível que pareça, eles encontraram-me na internet. Eu comecei a cantar muito cedo, comecei a fazer rap muito cedo. Por volta dos 13, 14, eu já queria sair só para cantar, para fazer teatro. Aliás, sempre gostei de arte no geral. E eu fui a primeira rapariga em África a fazer parte de uma liga de gladiadores, uma liga de battles entre rappers. E o meu vídeo teve muitas visualizações fora da África, no mundo inteiro. As pessoas começaram a partilhar, começaram a falar. E o Zé foi para a internet à procura de rappers, à procura de artistas. E encontrou-me. Ligaram para mim e disseram: olha, Medusa, nós queremos te oferecer um papel, estamos à procura de uma atriz e és tu. E eu disse: mas eu não sou atriz. Incrível. Primeiro é que eu sou rapper, eu não sou atriz, já fiz teatro antes, obviamente, já participei em alguns filmes, mas era mesmo uma questão de diversão e levava mais a sério a minha música. E eles disseram que aquilo que eu cantava se enquadrava no personagem que eles queriam que eu interpretasse. Eu condicionei-os, eu disse: primeiro eu preciso ver o guião, primeiro preciso saber se essa história vai de acordo aos meus valores morais, preciso saber se esse papel tem a ver com aquilo que eu defendo enquanto artista, enquanto mulher. Para representar, claro. Para representar, para dar voz para mulheres e para o povo oprimido. E eu
logo que vi o guião, eu disse, meu Deus, parece até a minha história contada. Porque eu sou filha de um militar, né? Meu pai foi militar. Também o meu pai teve que se ausentar, não foi presente na minha vida. Eu fui criada pela minha mãe, fui criada pela minha avó. Que também é bastante comum, não é? É. Na nossa história dos Palopes e de Portugal. Sim. Todos esses anos todos. E a história é muito parecida. De guerras. De uma rapariga que está à procura do seu lugar no mundo, que não se conforma com a realidade que vive. E quando eu comecei a cantar, eu também não me conformava com a realidade que eu vivia. Ser privilegiada e ter amigos que não são privilegiados. Poder ir à escola de motorista, ter o café da manhã e ir para a casa dos meus amigos se eles não terem isso. E comecei a perceber que eu vivia num mundo que não havia igualdade. Podíamos até ser vizinhos, podíamos ter uma casa ao lado do outro, mas dentro das nossas casas as realidades eram completamente diferentes. E a mim sempre fez-me impressão fazer parte de uma sociedade onde a desigualdade, principalmente por sermos mulheres, era bem visível e ninguém fazia quase nada. Então, enquanto adolescente, eu sempre me perguntei por que eu podia ter aquela roupa e os meus amigos não podiam? Por que não se podia falar de política? Por que mulheres tinham que ficar em casa a cuidar dos filhos? Então, eu decidi que queria fazer diferente. Queria falar sobre aquela mãe que cuida de 5, 6 filhos, enquanto o marido está só simplesmente a trabalhar ou está fora. Queria falar sobre aquela mulher que viu seu marido partir para a guerra e ninguém pergunta como é que essa mulher está, como é que é viver no papel de mãe que perdeu o seu marido, como é que é criar filhos sem pais presentes, né? Sem um pai, sem um companheiro, como é que se explica a esse filho que o pai foi lutar por melhorias, mas que já não voltou. Queria falar sobre isso. Que é uma história que também muita gente deve se ver representada, porque há muita gente que tem essa história do pai que foi para a guerra e que não voltou. Mas era mesmo por aí que eu queria também queria te perguntar se podes contar um pouco a história do filme para quem não viu também. O filme basicamente conta a história de 3 mulheres, uma avó, uma filha e uma neta. Uma mulher que é uma mãe que não se conforma que o marido foi para a guerra e não voltou. Uma neta que não teve a oportunidade de conhecer os pais, que vive com a avó. E ela vai se questionando ao longo da sua vida por que não teve a oportunidade de conhecer os seus pais. Por que uma mãe abandona uma filha para ir atrás do marido? E a história gira em torno disso. Como é que as pessoas, né, como é que essas mulheres vivem durante e depois da guerra. Porque a história da Naiola conta-se em 2 passos. Durante a guerra e depois da guerra, que é a geração da Yara, que sou eu, a geração que não acompanhou a guerra, mas ainda assim acaba vivendo as consequências. Ainda assim consegue sentir presente os danos da guerra. Porque ela não teve a oportunidade de ter a mãe, porque a mãe foi atrás do pai. Não teve a oportunidade de ter o pai, porque o pai foi combater. E tem uma mãe, que é a avó da Yara, a Helena, que perdeu a filha, perdeu um genro, e tem uma neta que é difícil explicar por que essa neta tem essa vida assim, tão jovem, tão adolescente, tão menina, tão pequena, já tão revoltada com o mundo, e essa avó não consegue explicar diretamente para ela o que aconteceu. E mais do que isso, essa avó está preocupada com a vida que a Yara leva aqui e fazer revolução fora. Porque ela também não se conforma com essa realidade. E tu vês, obviamente, paralelos entre essa realidade e o que se passa hoje em dia também em Angola, não é? Sim. Olha, já se passou muitos anos da guerra e eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas minhas, familiares meus que também foram para a guerra. A minha mãe, ainda tenho a minha avó. E antes do meu avô morrer, nós ouvíamos as histórias. E ainda há zonas em Angola, por incrível que pareça, estamos em 2025, mas ainda há zonas em Angola que não foram desminadas. Ainda há zonas em Angola que não são acessíveis, ainda tem explosivos. E ainda há famílias que estão destroçadas porque uns ficaram do outro lado, os outros morreram. Ainda há famílias que perguntam-se porque não tiveram um corpo para enterrar, não tiveram alguém para chorar. Pessoas que
param e pensam e conseguem ainda estar revoltadas porque não se conformam com aquela realidade. Porque, na verdade, era uma guerra causada por homens, podia ser evitadas e quem acaba sempre pagando são os inocentes. E as mulheres, claro, e as crianças, e os homens também, mas sim, muito. E como as guerras em todo o mundo, claro. Não é? E em termos do filme em si, já tive alguma mostra em Lisboa ou em Portugal em si, ou foi bem aceito, ou ainda está nesse processo? Olha, em 2023, a primeira coisa que a gente fez foi estrear o filme em Angola. Foi logo o primeiro país. Foi o primeiro, ainda bem. Foi logo o primeiro país. A gente decidiu fazer a estreia. Eu vi o resultado final do filme pela primeira vez, com todo mundo. Eu gravei as vozes. Eu nunca tinha visto o filme animado. E quando fomos à sala de cinema, foi uma sessão especial, né? Foi uma prévia do filme. Foram poucas pessoas convidadas para a estreia do filme. Levei a minha mãe, levei os meus sobrinhos, primos, levei os meus amigos. Na época tinha um companheiro, né? Levei o meu ex-companheiro, que é para também estar lá para ver o filme. E a minha mãe saiu da sala de cinema a chorar. Claro. Ela ficou muito, muito emocionada. Não só ela, como outras pessoas que passaram por esse processo da guerra. E foi maravilhoso ver a reação dos angolanos. Falo especialmente como angolana, de um português que saiu de Portugal, nenhum país colonizador, foi para o meu país. O Zé teve o cuidado de ir para Angola, saber como é que é a nossa história, conversar com angolanos. Porque há filme que as pessoas fazem e não dão-se o trabalho de ir mesmo investigar pessoalmente, falar com os angolanos, para sentir a realidade. Porque ler um livro é diferente. Eu posso ler um livro sem estar no país, simplesmente porque eu ouvi. É muito diferente. O Zé teve o cuidado de deslocar-se, ver a textura das nossas cores, ver como é que é a terra da Angola, como é que é a música, como é que a gente trata-se em Angola. Perguntar para as pessoas, então, como é que foi a guerra, como é que vocês se sentem. E quando os angolanos viram isso, eles sentiram-se bastante respeitados. E mais do que isso, saber que a história dos angolanos estão a ser contados por angolanos. E por 3 gerações. Geração de quem viveu a guerra, geração de quem não viveu, e geração de que está no meio. Alguém que pegou um pouco da guerra e também agora vive essa paz. E cada testemunho, cada lágrima, cada sorriso, cada aplauso de um angolano que viu o filme, eu senti-me bastante honrada. E quando viemos cá em Portugal, né, nós em Angola passamos em 3 províncias, se eu não estou em erro. Sim, passamos em 3 províncias. Passamos o filme ficou durante um bom tempo nas salas de cinemas. Viemos cá para Portugal e fizemos uma digressão. Colocamos também o filme nas salas de cinema. Convidei todos os meus amigos angolanos para irem ver Não Sou. E cada vez que a gente exibia o filme, era um dever, assim, um sentimento de dever cumprido. Os portugueses identificavam-se. Era incrível ver o testemunho de pessoas que combateram em Angola e que agora vivem aqui. Olhar para os olhos deles e ver a emoção. Mesmo com o filme de animação, mesmo que é difícil filme de animação, passar esse sentimento, né? Não é tão fácil. O mais incrível foi isso. Eu nunca, muito sinceramente, pensei que ia me sentir tocada por um filme de animação. E todas as vezes que eu vejo o filme é como se fosse a primeira vez. Eu fico com lágrimas nos olhos, fico muito emocionada por fazer parte dessa história. E cada lugar onde nós passamos a exibir a Naiola, eu olho para as pessoas falam, vão para a internet comentar. O filme foi muito bem recebido, fizemos uma digressão pela Europa e não só. E as pessoas identificaram-se com a história, porque não foi só Angola que passou por uma guerra. Claro. O que a gente tem em comum no mundo é isso, a guerra destrói famílias. E cada família, independentemente de ser angolana, independentemente de ser africana ou não, sabe o que é uma perda. Claro. Sabe que é para a guerra. E sem saber se a pessoa volta ou não. Porque o que mais dói é isso. A incerteza de saber se amanhã tu ainda vais acordar e poder olhar para o olho do teu companheiro. A incerteza de você saber se o filho vai voltar. É o que mais mata. Porque quando fala-se de guerra, fala-se de quem vai combater, não fala-se de quem fica. Mas quem fica acaba sofrendo muito mais porque a expectativa é alta
Tu não sabes se vais receber um corpo ou se vais receber alguém vivo. Tu começas a dormir e a ter sonhos. Às vezes tu sonhas que voltou e outras vezes tu sonhas que não voltou, que morreu de uma forma macabra, vais receber uma carta, um telefonema. E isso acaba corroendo muito mais. Sim, e em termos da língua também nós somos todos a língua é o que fica, né? Nós somos todos um resultado de toda essa dinâmica de guerra e de colonização e de história que ficou, né? Nós, de uma forma ou de outra, estamos todos ligados a isso, né? E expressamos ideias e sentimentos através da língua. E como é que foi essa parte dos textos em si? Tu falaste da tua forma natural ou já estava tudo escrito? O Zé deu-nos a oportunidade de implementar a nossa personalidade para cada personagem que a gente ia interpretar. Eu, quando li o guião, logo percebi que a Yara era eu. E uma coisa muito engraçada que aconteceu no filme, os animadores não conheciam a minha casa, não conheciam o meu quarto. E no filme, a maneira que foi animado o quarto é igualzinho, muito, muito, muito parecido com o meu quarto em Angola. É muito parecido, é incrível. Eu pedi à minha mãe para fazer uma foto do meu quarto. Eu disse assim, mãe, manda-me uma foto. Nem foi de propósito. Não foi de propósito. Eles nunca tinham ido para a minha casa. O filme houve muitas, muitas, muitas consistências. A janela do quarto, a maneira com que a cama estava posicionada, era igualzinha. Eu, quando vi, disse, mãe, olha o meu quarto. E a minha mãe, tu mandaste foto? E eu, não. Era teu mesmo esse papel. Era só um. E quando eles escreveram o argumento, quando o Agualusa e o Miyakoto escreveram o argumento, foi em 1992, eu não estava nascida, só para terem uma noção. E eles colocaram uma medusa, mudaram o texto, fizeram a alteração do texto e colocaram lá o nome de uma medusa, que é aquela parte que usam uma máscara e diziam que se fosse eu, usaria uma máscara de medusa. Eu nem sequer estava nascida. Em 96 eu nasci, em 2013, 12, me autodenominei Medusa. E depois de anos, eu acabo com um papel. Ah, a sério? Sim. Ou seja, tu chamaste Medusa antes do filme. Sim, e o argumento já estava tudo escrito. Ou foram eles que chamaram Medusa ao personagem por causa de ti? Não, foi mesmo uma coincidência. Foi mesmo uma coincidência totalmente. E também a Yara ser uma ativista. Claro, nós tivemos que mudar algumas coisas, a maneira com que se fala em Angola, tivemos que fazer algumas adaptações dos textos, a maneira com que nós nos dirigimos aos nossos avós, a maneira com que nós falamos, hábitos linguísticos muito característicos angolanos. Nós tivemos que implementar isso e cada vez que nós lêssemos o guião também dávamos a nossa opinião. Olha, Zé, que tal aqui mudar essa fala, que tal nós falarmos assim? Em Angola as pessoas são muito mais próximas, as nossas avós nós nem sempre chamamos de avós. Na maior parte das vezes nós tratamos as nossas avós de mães, porque a maior parte das nossas mães estão a trabalhar e os netos, filhos, acabam ficando com os avós. Enquanto a mãe vai trabalhar, passa o dia na rua, volta à noite, nós estamos a ser criados pelos avós. Então eu disse para ela, nós em Angola não chamamos os nossos avós de avós, chamamos de mamã ou mãe. No fundo foi um trabalho de conjunto, isso. Sim, de chegar à realidade da angolana que se mostra no filme, não é? Ele deu-nos essa liberdade. Cada ator teve a oportunidade de dar parte de si, de pegar na sua personalidade, implementar, fazer alterações no texto e conciliarmos o útil e o agradável. E o filme ficou assim. Por isso é que nota-se que o filme é muito... As nossas vozes é muito chegada às nossas personagens, sabe? Nem parece que a gente gravou as vozes e depois eles animaram. Parece que a gente estava lá a olhar para a animação e a fazer as vozes, mas não foi isso. Sim, exato. Eu queria abrir também aqui a conversa. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Sim. Microfone? Não. Microfone? Bom, parabéns, antes de mais, pelo filme. Eu adorei mesmo. E em conversa contigo fiquei muito surpreendido com isso que disseste de vocês não terem visto o filme e terem composto primeiras vozes. Não sei se é um processo comum do próprio realizador
mas por aquilo que ouço e que tu contas, parece que vocês criaram primeiro um filme concreto, não é? Real, com as vossas histórias, e só depois disso é que a animação veio, e talvez isso possa ter, enriqueceu bastante o filme, imagino eu. Também gostava de saber se vocês fizeram algum tipo de trabalho de ensaios entre atores que iam fazer, essas relações familiares, se foram exploradas antes da definição do texto e da gravação das dobragens, se já se conheciam. Como é que foi para ti? Sei que foi o primeiro projeto que fizeste como atriz de cinema, não é? Sim. Como é que foi esse processo de ensaios e de descoberta da dramaturgia do filme? Eu gosto dessas perguntas. Essas perguntas são realmente muito interessantes e importantes. Primeiro, gravaram-se as vozes, só depois é que foi feita a parte da animação. Nunca antes havia interagido com o resto dos atores, com exceção da minha avó, que é a Totonha. É uma atriz muito famosa em Angola, muito conhecida em Angola. Eu via as novelas que ela fazia, as séries, as peças de teatro que ela fazia. Cada um tinha o seu guião. Eu tinha o meu guião, fui lendo o meu guião, fui fazendo os meus apontamentos. E depois tivemos um dia que é para interagir eu, a Lelena, que é a minha avó, e a Naiola, que é a Elisângela. Tivemos a oportunidade de conversar as três, sentar, falarmos um pouquinho. E conforme os diálogos iam acontecendo durante as gravações, tínhamos os nossos dias. Quando eu tivesse uma conversa com a Naiola, que era minha mãe, que era mascarado, a gente gravava as duas. Íamos para o estúdio, fazíamos as vozes, ríamos, opinávamos, ouvíamos as nossas vozes e depois íamos para casa, comíamos alguma coisa. E quando tivesse que gravar com a Helena, que é a minha avó, também acontecia o mesmo. A gente ia para o estúdio e acabamos estabelecendo uma relação. A Elisângela eu também acabei conhecendo porque ela é poetisa, fazia spoken word. Eu às vezes ia para as atividades de spoken word. Eu também estava a começar a fazer spoken word, mas depois, acabei focando única exclusivamente na música e por causa do trabalho, universidade, não era tão fácil assim conciliar os três. O resto dos atores eu não tive interação, não ouvi a voz deles. Eu vi o processo das outras filmagens, das outras vozes, só quando o filme foi concluído. Mas eu acabei tendo uma relação mesmo familiar, acabei por me chegar muito, criamos laços de neta e avó com a Helena, que hoje eu chamo ela sempre de avó. Sempre que a gente fala automóvel, eu ligo sempre para saber como é que a minha avó está, porque ela agora é cega. E falamos sempre sobre isso, temos um carinho especial uma pela outra, ligo sempre para saber como é que está a saúde, às vezes para pedir algum conselho com relação a algum trabalho que eu queira fazer. Mas sim, era para o filme ter uma parte real, que seria da responsabilidade de José António, mas depois acabaram por decidir que seria melhor ter o filme só em animação. Então foi mais ou menos isso. Não gravou-se nada a nível real, né? Foi simplesmente as vozes, fizeram alguns takes, que é para nós termos recordações. Enquanto gravamos as vozes, foi-se fazer vídeos, que é para até mesmo só recordações, registros de como é que foi as gravações no estúdio, como é que foram as interações. E teve vezes que o Zé, depois que ele fez o estudo em Angola, tivemos algumas gravações, ele teve que voltar em Portugal e falávamos só automóvel e dizia: "Não, meu Deus, eu preciso que você faça alteração nessa parte, eu já pensei bem, aqui temos que mudar o texto, então tens que gravar as vozes, tens que ir regravando", e fomos regravando e regravando, às vezes falar com ele por chamada, e assim foi feito o nosso filme. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Se não, vamos, se calhar, passar à música. Ninguém mais? ¿Tienes una cuestión? ¿Una cosa que quieras saber? ¿Y están entendiendo lo que estamos hablando? Pero si quieres podemos hablar español también. Bueno, vamos a intentar. Una pregunta que quieren hacer, ¿no? De todas formas, Feliciana va a estar por aquí
Sim, estarei por aqui. Se queres falar comigo, pues. Sí, claro. Queremos hablar español, la verdad. Estoy aprendiendo, asistiendo a las películas, oyendo las músicas. Y ahora estoy aquí para practicar un poquito más. Está bien. Bueno, muchas gracias por una pregunta. Yo entiendo, no falo, estamos en castellano. Nayola no la dispara, no muere al final, ¿no? Porque aparece en la última escena. Sí. No muere. Spoilers no. Spoilers. Ah, que la van a repetir. Ah, no sabía, bueno, no sé, pero ¿cómo me lo dices? Luego me lo dices. Verdade, eu não lo he visto ainda, portanto, vamos. Há pessoas que perguntaram se terá uma segunda parte do filme, porque a Nayola depois aparece, que ela não morre. Spoilers. Está-se a perguntar se vai ter uma segunda parte do filme. Sinceramente, ainda não sabemos se vai ter uma segunda ou não, se vai ter segunda parte. Isso cabe aos realizadores, porque eu vou ser sincera, vocês trabalham com arte, vocês sabem como é que é difícil conseguir financiamento para os filmes, ainda mais para filmes de animação. Então não sabemos, não queremos estragar o que está bom, mas também não queremos deixar de pensar nessa possibilidade de, se calhar, será um angolano a fazer a segunda parte, se calhar serei eu a querer dar continuidade à história. Estamos aqui a estudar a possibilidade.